Boa noite, tô arrupiado já. Deus está nesse lugar. Só tá eu, Deus e os anjos. Viu como é bom carregar o Espírito de Deus? Aonde eu chego, eu sinto a presença do meu Deus. Isso é que é bom. Davi era pecador, não era? E pecava. Sabe por que o Davi pecava? Porque o Davi não carregava a libertação espiritual. Quem não carrega a libertação espiritual, ama pecado, gosta de pecado. Não aprega a verdade, não vive a verdade. Era o que o Davi fazia. Hoje não se aprega nas igrejas assim. Davi pecava. E Jesus sabendo, Davi está pecando. Aí eu creio que Davi chegou para Deus, eu não aguento mais o pecado. Porque, quando você se acostuma com o pecado, chega uma hora que você não aguenta mais. Você quer desistir de Deus, quer se matar, ou quer matar alguém. Aí, eu creio, Davi não tinha libertação espiritual. Não, porque o homem que tem libertação espiritual, ele carrega o Espírito Santo de Deus dentro dele. Quer dizer, não tem problema. É um servo a Deus sem problema. Davi pecando. Porque o Davi não tinha libertação espiritual. Você vê que os pastores não apregam isso aí? Quando Deus libertou Davi espiritualmente, sabe o que o Davi fez? Não pecou mais, não teve vontade de pecar. Presta atenção, eu tô com 12 anos sem tocar numa mulher em santidade. Sabe por quê? Porque eu tô bem espiritual. Aí, Davi, quando Deus libertou Davi espiritualmente, o que Deus fez? Botou o espírito dele no Davi. Davi não teve mais vontade de pecar. Davi não gostava do pecado. Davi pregava contra o pecado. É a mesma coisa. Não gosto de pecar, não gosto de pecado e aponto o teu pecado. Por quê? Porque o pastor Francisco está bem espiritualmente. Aí, Davi não pecou mais. Por quê? Porque o Espírito de Deus tá dentro do Davi. Sabe por que tu tá pecando? E as coisas não têm dado certo? Porque tu tá mal espiritualmente. No dia que tu botar o Espírito, Deus botar o Espírito dele dentro de tu, tu tá bem espiritual. Tu não peca mais, tu não gosta de pecar e tu não apoia mais o pecado. Aí pensa bem, como é bom carregar o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, o que o homem de Deus, quem tá falando na minha boca é Jesus Cristo, tá? Para pregar para vocês no YouTube. Presta atenção, tô arrupiado já. Presta atenção. Quando Davi não teve mais vontade de pecar e não desejo de pecar e pregava contra o pecado, sabe o que Davi chegou para Deus? Os apregadores não apregam assim, não fala, porque estão mal espiritual. Os apregadores do Brasil que aprega a palavra de Deus estão mal espiritual, os pastores estão mal espiritual, os apóstolos estão mal espiritual, e os bispos mal espiritual e as pastoras mal espiritual. Por isso que eles não pregam a verdade, porque estão mal espiritual. Presta atenção. Aí Davi chegou para Deus, rico, bem de vida, rei Davi. Sabe qual a resposta que ele teve para Deus? Tira tudo de mim. Quer dizer, Davi mandou tirar a riqueza dele. Ele não estava mais ligando pela riqueza.
Às vezes tu não tá bem espiritual, porque teu desejo é de pecar. A pessoa que busca Deus pelo materiais, as bênçãos materiais, carro, casa, moto, dinheiro, fazenda, sítio, tá mal espiritual. Aí sabe qual foi a pergunta? Sabe o que Davi chegou para Deus e falou? Tira tudo de mim, menos o teu espírito que está em mim. Eu creio que o Davi falou também. E a tua presença também não tira de mim. Ó, o Davi, segundo o coração de Deus. Ó, sabe por que tu não é o segundo coração de Deus como o Davi? Davi não tem diferença do Davi pra tu, não. Sabe por quê? Porque tu tá mal espiritualmente. Oh, tchau. Se tu tivesse bem espiritualmente com Deus, tu era um Davi. Tu tinha para dar, tu tinha para abençoar, tu tinha para ajudar, tu tinha para dar comida a um morador de rua, tu tinha para dar roupa para um morador de rua. É por isso que tu não tem, porque tu tá mal espiritualmente. É por isso que os pastores não pregam a verdade, porque eles estão mal espiritualmente. O homem que carrega o Espírito Santo de Deus, ele está bem espiritualmente. É por isso que eu vou falar nas igrejas que Deus vai me dar. Gente, não venham buscar o pastor Francisco. Deus me usa em milagre? Usa. Usa. Eu vou ser usado em milagre como eu sou hoje. Se tocar em mim, Deus cura. Se tocar em mim, Deus salva. Se tocar em mim, Deus liberta. Mas uma coisa eu te digo, não venha me buscar. Venha buscar o meu Deus. Por quê? Porque eu não faço milagre. Hoje, os pastores não ensinam o povo a vir buscar a palavra. Os pastores não ensinam o povo a ler Bíblia. Os pastores, bispos e apóstolos e pastora do Brasil não ensinam o povo a viver a palavra para ser bem espiritual. Eles não ensinam viver a palavra para ser bem espiritual e receber a bênção de Deus. Eles não ensinam o povo a sair do pecado para estar bem espiritual. Ó, presta atenção. O que tem de morador de rua hoje no mundo? O que tem de homossexual no mundo? O que tem de prostituta no mundo? O que tem de matador no mundo? O que tem de macumbeiro no mundo? Sabe por quê? Porque não aprega a verdade para ele ser bem espiritual. Quando a pessoa chega numa igreja para congregar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pregar a verdade. A verdade está escrito na palavra do Criador. A minha verdade liberta espiritualmente. A minha verdade salva. Por quê? Porque está bem espiritual. A minha verdade cura. Por quê? Porque está bem espiritual. Por isso tu vive doente, porque tu vive na carne. A minha verdade transforma. Só existe duas transformações para o ser humano. A primeira é a libertação espiritual, não é? E a quarta, pastor Francisco? Ei, aqui é sabedoria do céu que está descendo. A quarta é a mudança da tua vida financeira. Às vezes tu tá passando fome, não passa mais fome. Às vezes tu não tem onde morar, Deus manda te dar uma casa. Às vezes tu não tem dinheiro para se alimentar, Deus manda te abençoar. Não mandou me abençoar hoje? No sacolão, eu fui no sacolão e ele mandou me abençoar com fruta. É por isso que tu tá sofrendo, porque tu tá mal espiritualmente. Viu? É por isso que eu vou administrar uma igreja santa
com santidade. A igreja santa, Jesus está. Se eu apoiar teu pecado, Jesus não está, está o Lucifer. Não tem como Jesus e as trevas. Ou treva ou luz. Quando é a luz, liberta. E quando é as trevas, pastor Francisco, oh, pergunta linda. E quando é as trevas, não liberta espiritualmente. Leva para o inferno. As trevas levam para o inferno. E a luz, pastor Francisco, leva para o céu. Por quê? Porque está bem espiritualmente. Tu quer essa sabedoria que o papai me deu? Tu quer? Sai do teu pecado. Aprende a odiar a desgraça do teu pecado, que o mesmo Deus que me deu dá para tu. Pastor Francisco, essa unção que tu tem que pagar preço para ter, tá? Tu tem que descer no joelho, jejuar, sofrer que nem cachorro sarnento. Cachorro vira-lata como eu sofri para ter a unção. Deus não dá unção. Mesmo na santidade, sem sofrimento, Deus não dá. É mentira. Viu? Mas, pastor Francisco, esse dom maravilhoso, paguei preço. É preço, tá? Sabe por quê? Porque entra aquela passagem, muito é chamado e pouco é escolhido. Eu sou um escolhido, tá? A vez tu não é. É por isso que ele não vai te dar, porque tu não é escolhido, tu é chamado. Mas, pastor Francisco, quem é chamado é salvo? Não, não é, não é. O chamado tem um detalhe, se tu congregar comigo, tu é chamado. Tu não é escolhido, tu é chamado. Mas o chamado é bode. Quem tem chamado é bode, não tem salvação. Mas tem um detalhe. Se eu pregar a verdade para ti, a verdade pode te libertar. Pode. E tu vira ovelha. Por quê? Porque eu vou pregar para tu ser salvo. Eu vou pregar para tu ser espiritual. De bode tu vira ovelha. Por causa de quê? Por causa da minha pregação que eu estou fazendo para ti. E Deus pode te salvar. Porque quem tem chamado não é salvo. Mas, como eu aprego a verdade, e não gosto de pecado, e não vou apoiar pecado de ninguém, tu pode virar ovelha. E tu é salvo. Que Deus abençoe a paz de Cristo.